Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de ampliarmos os nossos entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Celi Machado. Vamos lá. Uma boa tarde para todos nós, que a gente continue esse ano, né, aproveitando bastante essas oportunidades que a gente tem, que é o que a gente pede sempre a Deus, é oportunidade, que Ele sempre nos dá. É o presente maior que Deus pode nos dar, é a oportunidade que Deus, Ele não manda sofrimento, nem dor, nem alegria, nem felicidade para ninguém, né? A gente já comentou isso aqui na semana retrasada, que a gente deseja felicidade, alegria, a gente deseja sucesso para todo mundo, né? Mas se dependesse disso, todo mundo teria, mas a gente já viu que a felicidade é uma conquista através do esforço que fazemos para compreender a vida. Então é possível ser feliz mesmo na adversidade, mesmo na doença, basta compreender a razão dessas coisas na vida da gente, né? Nada permanece. Os nossos dias felizes, as nossas alegrias, elas não permanecem, elas não ficam na nossa lembrança, mas nós temos aí sempre no mundo todas as antíteses, né? Em todos os lugares nós encontramos o contrário das coisas, para que a gente possa até mesmo valorizar tudo que a gente tem. Então, em termos de tempo, né, sempre a gente fala sobre o tempo, ou fala em dezembro, ou fala em janeiro, porque a gente esquece de tanta coisa, a gente faz planos, a gente pensa em tantas coisas para um ano novo, mas o ano, ele só será novo se a gente quiser que ele seja novo. Não é porque ele mudou uma data no calendário que vai ser novo, né? Ele é apenas mais um ano, não é novo, é mais um ano. Nós estamos na Terra, vivemos aqui, contamos esse tempo. Então a nossa vida, ela é governada pelo tempo. O tempo não é responsável pelo envelhecimento, o tempo não é responsável por isso, não. Ele apenas conta o tempo na Terra, e como nós estamos imersos nele, claro que a cada ano nós vamos contando uma idade cronológica. Mas o tempo, ele é relativo para tudo, ele é relativo. Nós não passamos o tempo da mesma forma que todos passam, né? Então, ele apenas contando o valor dele em termos exteriores, né, em termos externos, é o mesmo. Todo mundo aqui, que está aqui, viveu 365 dias e 6 horas. Todo mundo viveu isso. Mas a maneira como vivemos esses meses todos, isso aí é o valor interno, é o valor que a gente chama de intrínseco. É aquele que cada um dá ao seu tempo. Então, a nossa vida, ela é governada pelo tempo. Vivemos nele, em função dele, além disso, morremos nele, né? Porque nós estamos na Terra. Na eternidade não se conta tempo, porque lá não tem. O tempo é contado pelo tempo que a Terra leva para dar uma volta aí em torno da sua estrela, né? Que é o Sol, que é o centro do nosso sistema. Então, ela fica passeando lá na sua órbitazinha elíptica, ela fica dando umas voltinhas, e aí, a cada 365 dias, ela dá uma volta e conta um ano para nós. Mas esse valor é muito importante, como a Ângela falou, em termos de simbologia. Ele, embora a gente saiba que não é um ano novo, mas é mais um ano que a gente tem de chance, de oportunidade de acertar, de consertar coisas, de realizar sonhos, né? E até mesmo de nos redimirmos diante da vida, porque esse tempo na Terra, ele nos é dado para isso. O objetivo da vida é fazer o bem, não só aos outros, como também a nós mesmos.
Então, para fazer o bem para nós mesmos, nós temos que ter aquela ideia de que não estamos sozinhos no mundo, que nós somos mais um elemento nessa terra, todas as pessoas são iguais, todas merecem oportunidade, todas merecem tudo que a gente merece. Então, já que a gente tem que pensar dessa maneira, nós temos que fazer a nossa parte para ter esse sentimento de fraternidade, de solidariedade, de caridade com os nossos irmãos. Então, o tempo é importante demais nesse sentido de ter mais um ano para a gente fazer, né, aquilo que nós não fizemos no ano passado. O tempo é uma medida útil, mas somos nós que atribuímos a ele o seu valor. Como que está lá definido no dicionário a palavra tempo, né? Está assim: a sucessão dos anos, dos dias, das horas e mais algumas coisinhas nesse sentido aí, que envolve para o ser humano a noção de passado, de presente e de futuro. Então, o tempo, ele vai passando, a Terra vai passeando, a Terra já iniciou nova jornada em torno do Sol, que daqui a 365 dias e um quarto, ela vai completar, e a gente vai mudar a data do calendário, ela já está na sua caminhada, e nós? Será que nós já estamos no nosso movimento também? Será que a gente já começou a aproveitar esse tempo para crescer? Porque ela não tem que fazer isso, ela ela não faz considerações a respeito desse tempo que ela leva para passear em torno do Sol, mas nós fazemos. Nós sabemos a importância que isso tem para nós, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem para viver nessa terra. Então, a cada instante, cada minuto, cada hora que nos é dada é muito valiosa. É muito valioso o tempo para nós. Por isso que quando a gente fala assim, eu não tenho nada para oferecer a ninguém, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu não tenho tempo, não é? Mas não tem tempo para fazer muita coisa. Pode ser que não tenha, a pessoa trabalha muito e tudo, mas mesmo que a pessoa não tenha dinheiro, mesmo que a pessoa não tenha bens, que ela não possa ceder, ela não tenha uma empresa para ela empregar as pessoas, mesmo que ela não possa fazer grandes coisas, um pouquinho de tempo que a gente tira para conversar com uma pessoa, para ouvir a queixa de alguém, né? Porque dividir um problema é bom, melhora para a gente, a pessoa pode ter uma palavra que vai nos ajudar. Então, isso aí é um presente valiosíssimo, porque a gente está doando o que a gente tem de mais importante e que a gente não recupera. Porque se a gente doa um dinheiro, né, se a gente doa algum dinheiro para uma instituição, a gente tem como recuperar esse dinheiro, a gente trabalha mais um pouco, faz um serãozinho, faz uma coisinha qualquer para vender, a gente recupera. O dinheiro a gente recupera, mas o tempo a gente não consegue recuperar. Então, dar dinheiro quando a pessoa está precisando é ótimo, ela está precisando, a gente não vive nesse mundo sem dinheiro, o dinheiro está na frente, então ele é muito importante. Mas se a gente não tiver coisas materiais para oferecer, o tempo que a gente oferece é muito valioso, muito. Às vezes, uma atençãozinha que a gente dá para alguém, uma conversa, uma coisinha de nada, às vezes sentado num banco da praça ou dentro de um elevador. As pessoas entram num elevador, é tão engraçado, eu fico tão incomodada, eu não sei se eu converso, se eu não converso, e meus filhos falam assim, mãe, você é uma máquina de falar, você não para de falar. Você fala até com as paredes. Eu falei, graças a Deus, né? Graças a Deus. Ainda bem que você não falou que eu falo com a cachorra, porque eu falo com a cachorra. E ela também fala comigo, não com a expressão da voz, né, que ela não tem palavra, mas ela fala com a expressão dela, com a expressão corporal, com os olhos, né? Ela entende perfeitamente. Então, eu falo muito, eu entro no elevador, eu falo com as pessoas dentro do elevador, mas tem gente que não gosta muito, né? Às vezes nem responde muito a pessoa que está ali. Mas, às vezes, uma coisinha que você possa falar para alguém pode ajudar tanto essa pessoa, mesmo que ela não exteriorize essa conversa, mesmo que ela não embale essa conversa da maneira como a gente gostaria, mas ela está ouvindo. E às vezes uma frase que a gente fala pode ajudar muito, pode mudar a vida de uma pessoa.
pode mudar, pode fazer essa pessoa refletir tanto que ela vai mudar, ela vai melhorar, né? Então é importante doar tempo e a gente tem que aproveitar todo o tempo que a gente tem. Se a gente está numa sala de espera de médico, se a gente está na sala de espera de dentista, a gente conversa. Eu converso, né? Acho legal isso, mas nem todo mundo gosta e a gente tem que respeitar, né? Aquela pessoa que também não gosta, mas o tempo é valioso. O nascimento parece ser o início e a morte o fim, mas a gente sabe que não é assim, né? Nem o nascimento é o início, nem a morte é o fim. É apenas uma sequência, né? São apenas pontos nessa sucessão toda do tempo. Nós estamos a todos os momentos vivenciando essa questão de presente, passado e futuro. Não é? Porque os minutos que vão passando já são passados. Então, eles já pertencem ao passado. Eles passaram, eles não voltam, eles passaram. Então, a gente está sempre no presente, né? Nós temos só o presente para resolver nossos problemas, porque o futuro a gente não sabe, né? Quem pode garantir, né, que daqui a algumas horas a gente está aqui nesse mundo? A gente não pode garantir isso, não. A gente espera estar, mas pode ser que não, não é? Então, para o futuro é só plano mesmo, mas a realização, a atividade, o presente é o agora, é o momento que a gente está vivendo que vale a pena. Segundo Albert Einstein, o tempo não é constante, ele tem relação com o observador. Então, a física nos esclarece muito essa questão, né, esse valor que a gente dá ao tempo. A velocidade do tempo é variável e depende do fato de estarmos imóveis ou em movimento. Ele passa de uma maneira diferente se viajarmos de uma nave espacial, se viajarmos de avião, se viajarmos de carro, de navio, não é? Uma pessoa que sair daqui para fazer uma viagem que demore aí umas 18 horas, se ela for de carro, ela vai chegar lá com 18 horas. Se ela for de ônibus, ela vai chegar com mais de 23, 24 horas, que ele vai parando. Se ela for de avião, pode ser que ela chegue em 2 horas e pouco. Então, aquela pessoa que foi de avião, ela vai chegar mais nova do que se ela fosse de carro ou se ela fosse de navio. Ela vai chegar mais nova. Porque ela gastou só 2 horas. E ela não envelheceu as outras 20 horas que ela ia andar de ônibus ou de carro, né? E de navio ia ser mais longo ainda. Então, o tempo ele é relativo, né? E a gente tem que aproveitar muita coisa. As pessoas que morrem de medo de avião, elas perdem tanto tempo dentro de um ônibus ou dentro de um carro, ainda correndo riscos maiores, né? Porque ainda, apesar dos problemas, dos acidentes, o avião é seguro. Ele é o transporte mais seguro. E a gente sempre fala aqui, gente, para que perder tanto tempo dentro de um carro, dentro de um avião? O valor monetário, o valor em dinheiro é quase o mesmo, porque avião está mais popularizado, virou ônibus com asa. Então está mais popularizado, não é difícil, não é caro, né? Mas as pessoas têm medo, aí elas ficam 20 horas dentro do avião, dentro de um carro ou de um ônibus, podendo ficar 2, 3. Olha quanto tempo ela está perdendo ali dentro. Olha quanto ela podia estar fazendo para ela. Ah, não, mas e se cair? Se cair, vai morrer. Provavelmente. Mas vai morrer porque está na hora. Porque se não tiver, não vai morrer. Tem pessoas que se salvam de acidente de avião e outras não embarcam. Se o avião tiver que cair, não tiver que ter sobrevivente, ela não vai embarcar se ela não tiver que morrer. Mas se ela tiver que morrer, ela vai morrer nele ou ela vai levar um tombo, vai bater a cabeça no chão, vai ter um infarto, sei lá o que ela vai ter, ela vai morrer. Se chegar a hora, está aqui, a gente já estudou isso no Livro dos Espíritos. Pela mão alheia, ninguém vai antes da hora. E se eu não estou pilotando o avião para fazer uma bobagem, eu só vou morrer se estiver na minha hora. Então, olha quanto tempo que a gente ganha, né? Então, é bobagem a gente ficar com esse negócio de medos. A gente tem que parar com isso, porque os medos atrasam nossa vida, atrapalham nossos planos, enfraquecem nossa energia. Não vale a pena.
o que tiver que acontecer com a gente vai acontecer, não adianta ter medo, não. Vai acontecer. E o que não tiver que acontecer, não vai. A menos que a gente seja negligente, imprudente, né? E todas aquelas coisas que a gente já conversou a respeito. O tempo também depende da percepção das pessoas, né? Duas pessoas experimentando a mesma experiência podem perceber o tempo de forma totalmente diferente. Eu acredito que não tenha tido muita gente que tenha gostado tanto desse ano que passou, não. Está um ano difícil, e esse aí, né, promete ser tão difícil. Nosso país está atravessando uma fase horrível, né, uma fase muito difícil. Eu não conheci outra pior. Eu não conheci. Pode ser que eu não tenha prestado atenção, qualquer coisa, mas na minha vida eu nunca vi nada tão ruim. Né? Todos os anos assim, eu nunca vi nada tão ruim como está, né, a nossa terra nesse momento que a gente está vivendo. Mas pode ter sido que muitas pessoas não queriam nem que ele acabasse. Que foi tão bom que não queria que ele acabasse. E outras, não, foi horroroso, eu estava doida que ele acabasse. Como se essa mudança fosse fazer alguma diferença, né? Que não vai. Vai se as pessoas quiserem, se as pessoas mudarem. Então, cada um, tem pessoas que passam um momento, 2, 3 horas, de uma alegria, de uma felicidade tão grande, que elas não querem que acabe e parece que não passou 3 horas. Passou, mas já acabou, não é possível. E o outro fala assim, nossa, eu estava doido que isso acabasse, não estava aguentando mais. Então, isso vai depender de cada um, né, de cada pessoa, da maneira como ela vê as coisas e das emoções, dos prazeres, de tudo que ela vivencia naquele momento que ela está ali, né, fazendo a sua experiência. De uma maneira tangível, o tempo das pessoas, então, não é igual. A gente vê que não é. É igual no valor extrínseco, mas no valor que ela dá ao tempo, não é. Apesar de o tempo mudar tudo, né, porque ele muda, né, ele proporciona isso. Ele não é responsável, mas ele muda. Mas ele não é responsável pelo envelhecimento, não. Às vezes a gente vê uma pessoa que tenha 50 anos e outra que tenha 30. A de 50, às vezes, ela está mais jovem que a de 30. Depende da situação, depende da vida que a pessoa está levando, dos cuidados que ela tem com ela, da saúde da pessoa. Depende muito. Né? Tudo depende. Então, se fosse o tempo responsável sempre por isso, todo mundo ia ter a mesma aparência na parte assim, na parte fisiológica. Não, ela tem aparência de 50, aquele tem 50, aquele tem 50, todo mundo, mas não. Né? Às vezes a gente dá muito mais idade para alguém e muito menos idade para outra pessoa. Então, isso aí é sempre relativo, porque ele não é responsável. Mas ele muda, né? Porque essa contagem, a nossa carne, né? A nossa matéria, ela está submetida ao tempo da Terra. Então, ela não foi feita para durar mais de 100 anos. Ela não foi feita para isso. A média de vida está 76, aí, por aí. Mas a gente sabe que depois de uma certa idade, embora as pessoas ainda estejam se achando bem jovem, começam a surgir problemas, porque a matéria não aguenta. Né? A máquina não foi feita para viver muito mais, né, do que a gente vive normalmente. Aí começa uma dor aqui, uma dor ali, aí puseram a idade do condor, né? É dor em tudo que é canto, mas é assim mesmo. Né? O nosso Luiz, nosso amigo Luiz, que partiu para a dimensão espiritual, era tão engraçado. Um dia eu cheguei aqui cheio de dor na coluna, né? Eu não sei se eu dormi mal, sei lá o que foi. Aí eu falei, caramba, eu tô com uma dor na coluna. Aí ele falou assim, graças a Deus, né? Você tá com dor. Aí eu falei, você tá achando lindo isso? Ele falou, minha filha, o dia que você sair da cama, que você não sentir nada, se belisca, você tá morta. Se não sentir nada, todo mundo sente alguma coisinha. A minha avó tinha 90, quando ela morreu com 93. Mas ela, sim, estava bem ainda, um pouquinho esquecida. Aí eu cheguei lá um dia e falei, vó, e aí, como é que você está? Aí ela, minha filha, eu estou muito bem, eu estou ótima. Se não fosse uma dorzinha que eu tenho aqui na perna, eu estava ótima. Eu falei, poxa vida, que humilhação para mim, né?
Porque eu não tenho uma dorzinha, eu tenho uma opção de dorezinha, né? Aí eu falei, vó, se eu chegar na sua idade com uma dorzinha na perna, eu vou estar tão feliz, muito feliz. Porque realmente, né, a pessoa abençoada, que ela não tinha assim, ela foi envelhecendo, foi apagando, né? Mas a gente vive, né? E a matéria vai degenerando, as doenças vão chegando, a gente vai fazendo muita bobagem, muita arte e acaba estragando a saúde, né? Então, cada um experimenta a vida de um modo diferente, porque o valor do tempo depende da percepção individual. Sempre assim. Mas essas mudanças nos assustam. As mudanças que acontecem, independentemente da nossa vontade, nos assustam porque elas estão fora do nosso controle. A gente não pode controlar isso, né? A gente pode fazer a nossa parte, mas controlar isso a gente não pode, né? Quando a gente vê fotos da gente muito mais jovem e vê agora, a gente fica, ai gente, que tristeza essa mudança, que coisa horrível, né? Mas não é horrível não. Se a gente não tivesse do jeito que está, tinha morrido, né? Então, as pessoas não podem ter medo de envelhecer. Porque quem não envelhece morre cedo. E tem alguém querendo morrer cedo? Não. Então, a experiência que a gente tem que fazer é fazer por onde de não ficar doente a doença que a gente não tenha que ter. É o que a gente chama de doenças adquiridas atualmente pelos maus hábitos. As doenças kármicas, essa aí não tem jeito. Essa aí a gente poderia ter evitado, mas não evitou na outra vida. Aí a gente trouxe para resgatar aqui. Mas as doenças que a gente adquire aqui pela imprudência, por negligência, né, pelos exageros, isso aí a gente pode evitar para não ter uma velhice muito doente, né? Passar por uma mudança é dizer adeus a uma situação antiga. Antiga e assim, familiar. O mais importante é ser familiar, porque quando a gente se acostuma com as coisas, né? A gente se acostuma, a gente chega a brincar assim, ó, você está reclamando do seu casamento, amigo? Não reclama não, porque esse problema você já conhece. Se você descarta esse, arrumar outra pessoa, vai trazer problema novo que você não conhece ainda. Esse, pelo menos, você já sabe lidar. Você já está acostumado, é melhor ficar. Porque problema todo mundo tem, ninguém é perfeito. Vai que chega um que você não vai conseguir digerir tão bem assim, né? Então a gente fala, é melhor ficar do jeito que está, tentar melhorar a situação, porque senão pode piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Deus me livre. Então, a gente está já conhecendo os nossos problemas e sendo familiarizado com aquilo ali, a gente se assusta com a mudança, que a gente não sabe o que vem, né? A gente enfrenta a situação nova e desconhecida, então a gente não sabe, pode ser uma coisa boa, mas pode também não ser. Às vezes, não é o velho nem o novo que nos assusta, mas é o intervalo entre eles, porque a gente não sabe o que vem. O velho a gente já conhece, o novo a gente não sabe como é que vai ser, né? Uma escritora, Ronnie Kay, ela passou por cânceres, ela passou por dois cânceres, então ela sofreu muito, ela teve muitos problemas, então ela diz assim, na vida, quando uma porta se fecha, outra se abre. Todo mundo já ouviu isso, né? Mas aí ela completa assim, mas os corredores são uma droga. Porque é o desconhecido. Se vai abrir a porta, mas que porta que vai abrir? Como vai abrir? O que tem lá? O que ainda tem que enfrentar, né? Então, aí ela fez essa observação que é até pertinente. É assim que funciona a mudança. Ela geralmente começa com uma porta que se fecha, um final, uma conclusão, uma perda, uma morte. A seguir, ingressamos em um período de meio tempo aí desagradável, que é aquele corredor que não é muito agradável, sofrendo por causa do que acabou e vivendo na incerteza do que virá com a porta que vai se abrir. Mas isso faz parte da vida. Não tem como mudar, né? Faz parte da vida. Esse período de incerteza é difícil, mas quando achamos que não aguentamos mais, surge algo novo. Uma reintegração, um novo avanço, um recomeço,
uma porta legal que se abre. E se lutarmos contra a mudança, lutaremos a vida inteira e não vamos ganhar. Porque as mudanças pertencem à vida da gente, né? Faz parte da vida que a gente está tendo. Não vale a pena lutar contra essas mudanças, elas vão acontecer. É por isso que precisamos encontrar uma maneira de acolher essa mudança, ou pelo menos aceitá-la, porque não tem jeito. É por isso que a gente sofre muito. Se a gente encarar esse ano que está vindo aí como um ano que vai nos trazer muitas oportunidades, mas junto com essas oportunidades, as mudanças também vêm. Tá no mesmo pacote. Porque às vezes a oportunidade que a gente vai ter implica uma mudança muito grande na nossa vida. E aí, a gente faz o quê? Desiste da oportunidade? Desiste dela? Não deve desistir. Porque essas oportunidades, elas estão no nosso caminho, não é por acaso. É para nosso bem. Mesmo que as mudanças possam nos fazer sofrer alguma coisa. Mas a vida é um exercício de perdas e ganhos. Nunca se perde tudo, nem se ganha tudo. Está sempre ali, ó, no equilíbrio, embora a gente ache que não. Mas sabe por quê que a gente acha que não? Que a gente não se importa muito com as coisas boas. A gente acha que isso aí é uma obrigação dos céus conosco. Mas acontece uma ruim, é uma desgraça na vida. Aí aquilo marca, que nos contraria. Então a gente acha que está tendo mais perdas do que ganhos. Mas não é verdade. Não é? A gente aprende muito, muito com as perdas. Porque elas chamam a nossa atenção, elas nos incomodam. E nos fazem mudar o nosso comportamento diante de uma perda. A nossa idade é o nosso tempo, é a memória que possuímos. Não é o que somos hoje, é a soma das experiências passadas. Então, olha como que é bom ir envelhecendo. Que a gente vai somando experiência. É importante isso. Seria querer demais voltar aos 18 com a cabeça que a gente tem hoje? Aí também eu quero, né? Mas com a cabeça que eu tinha, eu não quero, não. Tá ótimo. Então é por isso que a gente tem que entender que o presente é o melhor tempo. O presente que a gente está vivendo hoje é o melhor de todos os tempos, de todos eles. Mas eu gostava tanto, eu tinha saúde, mas não tinha experiência, fazia muita bobagem, não é? Antes. Então, nós estamos no melhor tempo, que é o agora. Esse é o melhor tempo. Tem experiências somadas, tem alegrias, tem tristeza. A nossa memória está repleta de coisas para nos ajudar. Então, é uma boa ideia, né, estarmos valorizando o tempo que a gente está vivendo. Quando nos dizem que não aparentamos a idade que temos, significa basicamente que a pessoa não se encaixa nessa idade cronológica dela. Porque ela tem um valor intrínseco, ela dá um valor intrínseco ao tempo tão bom que às vezes ela nem consegue fazer a repercussão na sua organização física. E isso é legal, não porque ela está mais jovem, é porque ela está vivendo bem, ela está aceitando melhor a vida. Envelhecer harmoniosamente é experimentar plenitude cada dia e cada momento. Quando vivemos plenamente a nossa vida, não temos vontade de voltar atrás. Quando a gente passa pela vida bem, e a gente está vivendo bem, aceitando a nossa situação, a gente não fica olhando para trás. Né? Quando a gente cria nossa família, os nossos filhos, eles vão fazer a história deles, vão fazendo a família crescer. Quem vai ter saudade daquele tempo que eles tinham 4, 5 anos de idade? Eu não tenho nenhuma. Né? Porque era também um momento de incerteza. Será que vai dar tudo certo? Será que eles vão dar certo? Será que eles vão conseguir estudar? Será que eles vão reter a educação que eu estou dando? Era uma fase de insatisfação. Insatisfação não. De insegurança. Então, quem quer voltar? Eu não quero voltar.
né? Porque essa insegurança não tem mais, eles já estão adultos, não morreram pequenos, né? Cresceram, estudaram, estão fazendo a vidinha deles, do jeitinho que eles acham que deve ser, né? Porque é a gente que constrói o nosso destino. Então, se a gente está mas eu queria estar mais feliz. Mais feliz. Ninguém vai estar feliz e mais feliz o tempo todo. São momentos. Felicidade, ela existe dessa forma. São momentos, são vivências, são experiências adquiridas. Né? Então, a saúde e a doença não tem muito a ver com essa questão da felicidade, não. A compreensão da vida é que tem. Então, a gente pode estar feliz sempre, porque compreender a vida só depende da gente. Nós não vamos nos preocupar muito com aquilo, quanto tempo a gente tem, porque isso não vale muito a pena. Saber que quem fomos ontem não nos define completamente hoje, nos dá uma liberdade magnífica. Porque a gente está aí vivo com oportunidade de resgatar, de se consertar, de ser uma pessoa melhor. Né? Então, aquilo que eu fiz lá atrás não se apaga, mas eu com essa consciência, se eu já consertei, se eu já não sou daquele jeito, é um progresso e tanto. Então, eu não posso ser definida hoje por uma coisa que eu fiz há 20 e 30 anos. Porque nesses 20 e 30 anos, eu cresci, eu melhorei, com certeza. Ninguém fica parado no tempo sempre. Alguma coisinha melhora. Então, a gente vai crescendo, vai vendo o valor, né, desse período, né, que a Terra passeia aí em volta do Sol. Quantas coisas boas nós podemos realizar contando com essa simbologia. Não devemos fechar totalmente a porta. Podemos nos transformar e recomeçar, podemos nos renovar a cada dia, se conseguirmos nos concentrar naquilo que somos hoje, no nosso presente. Porque o que é passado, passou. Como a Ângela falou, não pode mais escrever a agenda de 2015. Ela foi escrita. Né? Passou, não adianta. Qualquer observação ali não vale mais nada. Agora eu posso escrever de 2016. Essa eu posso. Ela ainda não, ele está começando. Então é importante a gente fazer, porque não adianta ficar pensando no que passou. O que passou, passou. Tem que ficar no passado. Não tem jeito. Mas a gente não pode fechar totalmente a tela do passado, porque as experiências passadas vão nos ajudar a errar menos no presente, para a gente poder ter um futuro melhor. Então, não é fechar totalmente, mas é não ficar agarrado nele, né? Não ficar preso a ele, que não vale a pena. O recado, o conselho é viver o mais intensa e plenamente possível o agora, e desapegar-se do passado. Estamos começando um ano, é simbologia? Não, não é simbologia. Simbologia é dizer que ele é novo, ele é mais um. Então, a gente tem que fazer valer a pena. Não é por acaso que a gente já até falou, sempre a gente fala isso todo ano, né? Que o nome Janeiro é em homenagem ao deus romano Jano, e ele é uma figura que aparece com duas faces. Uma voltada para o passado e outra olhando para o futuro. A que está voltada para o passado tem uma varinha, uma chave na mão. E a que está voltada para o futuro tem uma varinha de condão. Ele nos convidasse, né, a novas experiências. Experiências, a varinha, mágicas, não são mágicas, mas a gente pode fazer acontecer. Então, essa simbologia, né? O nosso grande desafio é viver plenamente o momento presente. A gente não consegue, a gente se atrela ao passado e não consegue vivenciar o presente. Não tem jeito, a gente fica naquela coisa, né? Ah, mas eu tinha que ter feito isso. Não fez e agora pode fazer. Então, não vamos ficar pensando, né? Tem que limpar o fogão se o leite derramou, porque derramou. O que está lá não volta para dentro da leiteira. Então, não tem jeito, é tratar de se cuidar, né? Não vamos nos preocupar também com essa questão, será que eu vou ter muitos anos? Muitos anos de vida. Olha, muitos anos de vida também, às vezes não vai valer muito, se a pessoa não der valor ao tempo dela. Também, porque uma pessoa pode viver 90 anos e não realizar nada, e outras podem viver 5, 6 e realizar muito.
Quanto que às vezes uma criança que vem às vezes com algum problema, quanto ela faz valer, a sua alma faz valer aquele período que ela está vivendo, ensinando a família toda. Ela parte e deixa todo mundo diferente, todo mundo com valores diferentes, né? Então eu fiz uma listinha aqui, pequena, de pessoas que foram embora muito cedo. Beethoven tinha apenas 57 anos quando morreu. Apenas? Sim, apenas. 57 anos, a pessoa está muito nova ainda. A nossa média de vida é 70 e pouco, outros vão a 100, e ele com aquele valor todo, né? Com aquele compositor maravilhoso. Então, é uma pena tão cedo a gente perder, né? Esses valores assim. Mas ele foi a 57. Mozart morreu com 35 aninhos. Na flor da idade, né? Começou a compor aos 4, fez valer 35 anos, deixou coisas belíssimas, coisas lindas que ele deixou para a gente, né? Para refrigerar a nossa alma. Joana d'Arc não tinha completado 20 anos quando ela morreu. E olha o que ela fez lá na França. Olha a atividade de Joana d'Arc. Claro que são pessoas muito especiais, que vieram com tarefas importantíssimas. Mas ela fez valer, né? Porque muitas vezes a gente nasce com uma tarefa legal para cumprir e chega aqui e não cumpre. Ela fez valer, né? Todos eles fizeram, né? Castro Alves morreu com 24 aninhos. Quem imagina, quando a gente olha aquela foto de Castro Alves, né? Parece um homem mais velho, ele só tinha 24 anos. E a obra de Castro Alves é belíssima, é linda, é maravilhosa. Como aquele homem contribuiu nesses 24 anos para as pessoas, né? Muito dentro do tema da escravidão, como ele contribuiu para isso aí, né? Para esse horror, né? Acabar com as suas escritas, com os seus textos. Fernando Pessoa morreu um pouco mais, mas também muito jovem, 47 anos. Muito jovem também. E Casimiro de Abreu, né? Aqui, Casimiro de Abreu, que tem lá aquela cidade com aquele nome Casimiro de Abreu, morreu com 23 anos só. Tão jovenzinho, não é? E eles que todo mundo lembra, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Né? As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ele fez isso em Portugal, porque os pais não queriam. O pai dele não queria que ele fosse escritor. O pai dele queria que ele fosse comerciante, mas ele não gostava daquilo, mandou ele para Portugal. Ele foi, chegou lá, continuou escrevendo. Aí, saudade daquela terra dele, né? Então, ele dizia, minha terra tem palmeiras, aqui não tem, né? Onde canta o sabiá. Então, belíssimo, 23 aninhos. Ele veio para cá, né? Depois ele morreu. As doenças eram graves porque não tinham os antibióticos adequados. Então, as pessoas, né, sofriam muito e morriam muito cedo. Então, é aquela história, né? O que vale a pena? É o tempo ou a qualidade do tempo? É a qualidade do tempo. Não adianta viver 90 anos e quando partir, ninguém nem perceber que foi. A pessoa nem ligar. E estava vivo ainda. Tem, às vezes a gente fala... Outro dia me fizeram, quando eu falei, ué, mas fulano ainda estava viva. Eu falei, Jesus Cristo, mataram o homem antes do tempo. Mas sabe por quê? É isso, é porque não valoriza tanto, então não faz presença, não deixa marcas, né? Não deixa marcas. Pisa na areia, a água vem e leva, não permanece, né? Porque aquele que realmente marca o seu tempo com alguma coisa, mas não precisa grandes realizações, não. Pessoa boa, uma pessoa que quer ajudar os outros, uma pessoa que deixa esse carinho para as pessoas, né? Alguém fala assim, ai gente, eu vou sentir tanta falta daquele abraço que ele me dava, né? Então é uma pessoa às vezes simples, mas que é assim, é tão carinhosa e ela tem isso para oferecer. E como isso faz falta às vezes, né? Aquela pessoa sorridente que nos dá um bom dia, que você vê que é aquele bom dia, querendo que o nosso dia realmente seja muito bacana, muito bom. Então isso faz falta,
né? São coisinhas no dia a dia que marcam a vida de alguém, e quando essas pessoas vão embora, a gente sente muita falta. O espírito é tudo. Por ele e para ele é que as moléculas se agrupam, se associam, tomam forma, neste ou naquele meio, na terra ou em outras infinitas moradas, na casa do Pai, que é o universo. Na eternidade, na imensidade incomensurável, o espírito se agita, procurando realizar o senso da vida, que é a evolução. Nós estamos no mundo para isso, para evoluir. Para consumá-la, percorre as incontáveis terras do céu, veste e despe centenas de indumentos, assumindo milhares de aspectos e formas. Então a matéria é seu instrumento, é o meio através do qual ele consegue a sua ascensão ininterrupta. Então nós precisamos cuidar dessa matéria. Ela é o nosso templo, ela é a nossa casa, a casa da alma. Não é? A alma temporariamente mora nesse corpo, até que ele morra. E ela então parta para a dimensão espiritual, deixando para o laboratório da vida, seja a terra, seja o fogo, fazer o seu trabalho, porque já não serve mais para ela. E quantas vezes a gente danifica, não é? O que eu realmente desejo às pessoas, que elas procurem ter saúde, porque sem isso a gente não faz nada. Não adianta nada, né? Não adianta nada. Se a pessoa não tiver saúde, não adianta nada. E a gente já tem que contar com as doenças kármicas, como a gente comentou aqui já, né? Então, aquilo que está no perispírito, aquilo que já está lá para ser somatizado, vai ser. Vai ser. Claro que, fazendo a nossa parte, tudo é minimizado. Se a gente fizer a nossa parte, uma doença pode nos provocar muito menos problema do que se a gente não fizer. Se fizer o tratamento direitinho, se fizer a dieta adequada, tudo vai ser mais fácil. Então, a gente precisa contribuir com isso. Porque ninguém vai ter a saúde de presente. Ninguém pode nos dar esse presente. Nós é que temos que fazer a nossa parte. Então, o ano está começando, a gente tem que procurar viver melhor. Eu falo isso todo dia para mim, porque eu sou um vulcão, né? Eu sou um vulcão em erupção. De calma eu não tenho nada. Nada, nada, nada. Então, as coisas me incomodam, né? Me irritam. Numa hora dessa, você acaba adoecendo, dando um piripaque. Né? A pessoa precisa ser mais mansa e mais pacífica. Eu falo isso para mim todo dia. Eu falei até aqui domingo que eu não peço mais paciência a Deus. De jeito nenhum eu peço mais isso. Porque eu entendi a forma como Ele me dá isso. Ele quer que eu desenvolva isso diante das coisas, das circunstâncias e das oportunidades que Ele me dá. Eu peço oportunidade, Ele me dá oportunidade. Eu peço paciência, Ele me dá a oportunidade de eu desenvolver a paciência. E eu já estou com tantas oportunidades para desenvolver a paciência que eu não peço mais nenhuma, que eu não vou dar conta. Então, eu falei, paciência, por quê? A gente está mal acostumado. Né? Aquele bazarzinho do céu, que aí está lá, sementes, né? Está lá no vidro, paciência, saúde, alegria, né? Felicidade, está tudo lá. E a pessoa se anima para comprar, né? Poxa, eu vou comprar isso aí. Vou comprar, custa tão barato que ainda tem até o precinho assim embaixo, custa tão barato, né? Aí a pessoa pede, pensa que vai vir assim, uma caixa enorme, né? Vem um pacotinho desse tamanhozinho assim, com tudo que a gente pediu, e a pessoa nem cobra nesse bazar. Né? O espírito que está lá de balconista nem cobra. Aí eu, mas eu não comprei isso aqui, eu pedi essas coisas todas, eu pedi a felicidade, pedi... Pois é, está tudo aí em semente, ó, para você desenvolver. Está tudo aí para você plantar. Então é assim, nada chega de graça para ninguém. Né? Aí eu vou encerrar nosso papo hoje com um comentário que eu já trouxe para cá. Tem muita coisa ainda sobre o tempo para falar, mas isso aqui eu acho muito importante. O doutor Drauzio Varela, eu já li esse texto dele, vocês já conhecem, mas vale a pena lembrar, porque nós estamos começando um ano, e é para a gente fazer ele ficar novo, bem bacana, né? Ele, uma vez, numa entrevista, o Drauzio é ateu, né? E é aquela pessoa legal, né? Faz
tanto bem à humanidade. Gente, ele trabalhou tantos anos dentro do Carandiru, ajudando aqueles presos, cuidando deles. Ele escreveu um livro. Ele é uma pessoa extremamente caridosa, simples, é uma pessoa muito valiosa. E, no entanto, ele é ateu. Ele não acredita em Deus. Então, tudo que ele faz é porque ele quer a pessoa melhor, ele quer ajudar as pessoas. Ele é uma pessoa muito simples. Então, ele, numa entrevista, ele pedindo a ele um conselho, né, para as pessoas, ele falou assim: olha, eu sempre aconselho a pessoa a sair pela porta do lado do carro, a porta ao lado. Ele falou assim: olha só, às vezes a gente chega no estacionamento, aí o vizinho botou o carro muito perto da nossa vaga, assim, dentro do nosso prédio. Aí não dá para a gente abrir a porta. A gente entra e não consegue abrir, porque o carro está muito colado. Aí, no lugar de meter a mão na buzina, de gritar, de esbravejar, de chamar porteiro, de não sei o quê, abre a outra, sai pela porta do lado, que isso não vai matar, né? Isso é uma metáfora, porque o que ele quis dizer com isso aí é que nos problemas da vida, vamos sair pela porta ao lado. Tem conflito na casa? Vamos sair pela porta ao lado. Não vamos botar fogo, não vamos gritar, não vamos esbravejar. Então, porque isso adoece a pessoa. Isso faz a pessoa ficar doente. Né? E o momento que nós estamos vivendo no nosso país, eu tô falando isso por mim, eu não estou falando por vocês, porque eu não sei como vocês reagem. Eu tenho hora que fico irada. Só não jogo para cima de ninguém, porque ninguém tem nada com isso. Eu faço um terra para me livrar também, para não infartar, né? Mas eu sou, às vezes, e fico muito irritada com as coisas. Numa hora dessa a gente fica doente, né? Porque ninguém vai ter culpa. Como diz Mário Quintana, ninguém é culpado pelos nossos problemas, nós é que somos. Então a gente tem que sair pela porta ao lado. Tem motivo para gritar? Então não vamos, né? Eu tento às vezes também, porque não é fácil, eu sei que não é, porque eu vivencio, né, essas experiências aí. Mas a gente está aqui no mundo para isso. Está aqui para a gente dar certo. Então, ele continuou dizendo, a jornalista ainda falou assim, mas e aí? Quais são os conselhos do senhor, assim como médico, para ter uma vida melhor? Ele falou: minha filha, não precisa ser médico. Não precisa ser médico para te aconselhar o que eu vou fazer agora. Então, ela falou assim, o que a gente tem que fazer para não ficar doente, né? Aí ele fala: se não quiser adoecer, fale de seus sentimentos. Emoções e sentimentos que são escondidos, reprimidos, acabam em doenças como gastrite, úlcera, dores lombares, dor na coluna. Com o tempo, a repressão dos sentimentos degenera até em câncer. Então, vamos desabafar, confidenciar, partilhar nossa intimidade, nossos segredos, nossos pecados. Às vezes a gente tem uma coisa que a gente tem o maior medo, né? Ai, eu não posso contar isso para alguém, é um segredo. Não podemos imaginar a assembleia de espíritos que está ali em volta sabendo isso tudo, inspirando outras pessoas, fofocando no ouvido de alguém. Não existe segredo, gente. Não tem segredo para nada. Não tem segredo, não tem código, não tem talismã, não tem nada. Não somos He-Man, mas temos a força. Reside em nós, né? Em cada um de nós. Eu estava vendo um filmezinho, que eu amo filme de criança, né? Porque a mensagem é sempre lindíssima. Então tá aquele filme que é um panda, o guerreiro não sei o que lá, que é um panda, bobinho, medroso, uma coisa horrível. Aí um que imita, aquele agora que está, eu acho que está aí de novo, né, em vigor, começando uma outra série, Guerra nas Estrelas, aí aquele imita assim, aqueles homenzinhos, sabe, os pequenininhos que aparecem nesses filmes assim. Aí é um bichinho também que fala para ele: não, eu vou te dar o código da força, você vai ver que ali, depois disso, você vai se tornar um guerreiro. Aí consegue lá um tubinho assim, que tem um pergaminho dentro. Quando ele abre, não tem nada escrito, nada. Mas aquilo reflete a imagem dele.
Mas ninguém maldou, ele não entendeu na hora. Só que o pai dele é uma ave no filme. Tem nada a ver com panda, né? E ele era, não sei se era padeiro, o que ele fazia. Tinha lá uma coisa que ele fazia. Ele falou assim, você precisa me ensinar isso aí, você precisa me parar o segredo. Aí o pai dele falou, não tem segredo, não tem segredo. Não tem nenhum segredo. O segredo está na gente, na força de vontade, no querer fazer direito, né? Aí ele lembrou do pergaminho, que quando ele olhou não tinha nada escrito, refletiu a imagem dele. Então é em nós que reside isso. É na força que a gente tem, na vontade de ser bom, na vontade de ajudar, né? Então é isso que o Drauzio fala. Né? O diálogo, a fala, a palavra é um poderoso remédio e excelente terapia. Se não quiser adoecer, tome decisão. Não adianta ficar reclamando. Reclamação, preocupação, não vai levar ninguém a nada. Toma decisão e resolve. A pessoa indecisa permanece na dúvida, na ansiedade, na angústia. A indecisão acumula problemas, preocupações, agressões. A história humana é feita de decisões. Para decidir, é preciso saber renunciar, saber perder vantagem e valores para ganhar outros. As pessoas indecisas são vítimas de doenças nervosas, gástricas e problemas de pele. Se não quiser adoecer, busque soluções. Pessoas negativas não enxergam soluções e aumentam os problemas. Preferem a lamentação, a murmuração e o pessimismo. Melhor é acender o fósforo que lamentar a escuridão. Pequena é a abelha, mas produz o que de mais doce existe. Somos o que pensamos. O pensamento negativo gera energia negativa que se transforma em doença. Se não quiser adoecer, não viva de aparências. Quem esconde a realidade, finge, faz pose, quer sempre dar a impressão que está tudo bem, que quer mostrar-se perfeito, bonzinho, etc. Está acumulando toneladas de peso. Uma estátua de bronze, mas com pés de barro. Nada pior para a saúde que viver de aparências e fachadas. São pessoas com muito verniz e pouca raiz. Seu destino é a farmácia, o hospital, a dor. Se não quiser adoecer, aceite-se. A rejeição de si próprio, a ausência de autoestima, faz com que sejamos algozes de nós mesmos. Ser eu mesmo é o núcleo de uma vida saudável. Os que não se aceitam são invejosos, ciumentos, imitadores, competitivos e destruidores. Aceitar-se, aceitar ser aceito, aceitar as críticas é sabedoria, bom senso e terapia. Se não quiser adoecer, confie. Quem não confia, não se comunica, não se abre, não se relaciona, não cria liames profundos, não sabe fazer amizades verdadeiras. Sem confiança, não há relacionamento. A desconfiança é falta de fé em si, nos outros e em Deus. Se não quiser adoecer, não viva sempre triste. O bom humor, a risada, o lazer, a alegria recuperam a saúde e trazem vida longa. A pessoa alegre tem o dom de alegrar o ambiente em que vive. O bom humor nos salva das mãos do doutor. Alegria é saúde e terapia. Conselho valiosíssimo agora para o início do ano, né? Para a gente melhorar, porque essas doenças a gente pode evitar. As que estão no mapa já não pode mais. E não vamos nos preocupar com mudanças, com perdas. As perdas são sempre acompanhadas de algum ganho. Elas não vêm sozinhas.
Assim como após a noite vem o dia, após o dia vem a noite, e tudo é assim na vida, as perdas são acompanhadas de algum ganho. É como plantar uma árvore na frente da casa. Perde-se parte da paisagem, mas ganha-se sombra e o cantar dos pássaros. Muita paz para todos, que a gente tenha um ano de muitas oportunidades e, mais importante, aproveitá-las. Porque oportunidade que não é aproveitada, jogada fora, é pior ainda, né? Pior do que nem ter. Então, que Jesus continue nos abençoando, nos dando essa oportunidade de estudar a doutrina espírita, de estarmos juntos aqui, mais um ano, acumulando muito conhecimento, e que Deus nos ajude que isso seja transformado em sabedoria, porque se a gente também não o fizer, seremos cabidos de conhecimento, e ninguém quer ser a raposa, né? Que eu já cansei de contar a história aqui. A gente prefere saber e incorporar esses conhecimentos à corrente do pensamento, para poder depois não ter do que lamentar. Muita paz.